Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, boa tarde. Estamos iniciando o entrevistado do dia. Hoje, convidamos para estar aqui o Otávio Araújo de Carvalho. Ele é contador, doutorando e mestre em controladoria e contabilidade pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Otávio, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Moreira Lopes. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham, os ouvintes. É um prazer estar aqui nessa tarde falando sobre a contabilidade, o imposto de renda e principalmente a isenção para aquelas pessoas que têm esse direito. E o tema hoje, conforme o Otávio adiantou, isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves. E aí nós vamos saber quem pode ser contemplado e quais as exigências, né, todo o trâmite legal. Primeiramente, vamos falar sobre a formação e atribuições do contador, Otávio, também identificado como contabilista. Certo. Bom, hoje, nós temos até uma diferenciação entre o contador e o contabilista. Antigamente, até um tempo atrás, nós havíamos disponível no mercado o curso de técnico de contabilidade. Hoje eu acredito que seja praticamente extinto esse curso técnico. Então, hoje é considerado o contador, aquele profissional que é bacharel em ciências contábeis, ou seja, fez o curso de graduação em ciências contábeis e está em situação regular perante o Conselho Regional da sua jurisdição. O contabilista é considerado todos os outros profissionais que atuam com contabilidade, inclusive ali o técnico em contabilidade, Hoje nós temos até em comemoração nacional o dia do contabilista separado do dia do contador, em virtude dessa estrutura que nós temos, Perfeito. Agora é importante a gente conhecer um pouco das responsabilidades do profissional contador. Certo. Hoje o contador, ele tem muitas atribuições e responsabilidades. Perante a legislação brasileira no Código Civil, toda empresa constituída, ela tem que ter um responsável técnico pela escrita contábil dela. Então, nós já podemos perceber que pela legislação atribui uma responsabilidade alta ao contador. E isso se refere muito às questões societárias, ou seja, a escrituração contábil dessas empresas. E o contador também hoje, ele abrange diversas outras áreas dentro dessas companhias, como, por exemplo, a área fiscal, a área trabalhista, gerencial. Então, hoje, dentro dessas atribuições, nós temos essa principal responsabilidade de que é controlar o patrimônio dessas empresas. Então, no entendimento, o contador ele se faz presente onde existia a empresa. Há essa necessidade, não é isso? Isso. Hoje, a única excepcionalidade, vamos dizer assim, é o microempreendedor individual, que não é obrigatório ter um contador como responsável técnico. Qualquer outra empresa, estando ela movimentando ou não, está obrigada. Também órgãos públicos, entidades sem fins lucrativos, devem manter essa escrituração. Isso é muito importante, Moreira, pelo seguinte fato, Nós temos até atualmente uma discussão, um caso envolvendo a Americanas, que é uma companhia de capital aberto. Ela tem ali um possível indício de fraude na sua contabilidade, o que é muito preocupante, porque o impacto disso na sociedade é muito negativo. Hoje nós podemos ter, por exemplo, investidores, pessoa física, que compararam ações da Americanas e tiveram prejuízo, porque confiaram em números que talvez estavam errados ou objeto de fraude. Então, quando nós falamos da responsabilidade, o contador tem essa responsabilidade com as empresas, e também perante a sociedade, de fornecer informações que sejam a realidade. Perfeito. Você também é mestre em controladoria, que tem ligação direta com a contabilidade. Como que nós podemos definir? Bom, a minha titulação de mestre é em controladoria e contabilidade. Então, nós podemos chamar aí a controladoria, ela é uma ramificação da contabilidade. Ela é mais voltada para a parte gerencial das empresas. Ela estuda, por exemplo, em grandes companhias, eles fazem um orçamento para o ano seguinte, eles controlam esse orçamento do que vai ser gasto com imobilizado, do que vai ser gasto com operações comerciais, despesas, qual a previsão de receita. A controladoria, ela vai gerenciando isso durante o ano, durante o exercício daquela empresa, buscando sempre atingir aqueles indicadores que foram pré-estabelecidos. Então, nós podemos dizer que a controladoria é uma parte mais gerencial e uma ramificação da contabilidade, a ciência contábil. E leva a entender também que fica mais fácil até as tomadas de decisões dos gestores, né? Com certeza. E diante da arrecadação anual que só aumenta? Sim, nós podemos dizer que sim,
Recentemente, nós estamos vendo aí mensalmente a divulgação dos números de arrecadação da Receita Federal, onde os valores são recordes a cada mês, né? Isso denota o quê? Que os contribuintes estão pagando muito imposto e que a tributação pode estar sendo até excessiva, né, em algumas situações. Então, realmente, a carga tributária é muito alta. Hoje nós pagamos impostos sobre o consumo, então aqueles impostos que nós vamos no posto de combustível abastecer, no supermercado, na padaria. Então nós estamos ali consumindo, não estamos pagando imposto, mas aquele comerciante está cobrando esse imposto do nosso produto final. Nós temos também o imposto sobre a renda, onde é tributado na fonte ali, né, a pessoa em si é obrigada. Então nós temos também imposto sobre o patrimônio. Então são várias formas de tributação que os entes têm, e isso traz uma arrecadação muito alta no atual contexto, né, do mercado. É algo interessante a questão quando se fala em impostos, é o cidadão saber que imposto não tem vinculação, né? Aquilo que relativo você paga IPVA não tem uma vinculação direta, né? Sim, sim. Grande parte dos impostos eles são chamados de não vinculados, ou seja, aquela receita entra no órgão e ela se distribui em algumas aplicações. Nós temos algumas contribuições que são vinculadas, por exemplo, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Muitas vezes nós chamamos até de imposto, mas é um nome diferente, é contribuição, porque ela é para financiar a Seguridade Social. Então nós temos essa diferença, mas são casos específicos. Otávio, importante saber como que a tecnologia na área contábil, como é que está sendo essa evolução e a importância desse avanço. Olha, tem proporcionado muitos benefícios, tanto para o profissional da contabilidade, o contador, em seu escritório, em sua empresa, e também para os próprios empresários, né? Um tempo atrás, ainda é comum, mas é raro nós vermos isso, o contribuinte, seja ele para fazer o imposto de renda, levava um maço de papel, né? Entregava lá o seu contador, dava também às empresas mensalmente, fazia um malote com vários documentos físicos e enviava para a contabilidade. Hoje nós temos muito arquivo eletrônico, então aquilo vai tudo por e-mail, transferência por nuvem, até mesmo o sistema faz uma importação automática, então isso traz muito benefício e proporciona que hoje, por exemplo, eu esteja em Manhuaçu e consiga atender empresa em Caratinga, Belo Horizonte, Vitória, Bahia. Então são várias formas, né, de facilitar tanto o mercado de trabalho para o profissional, quanto também as empresas terem um assessoramento mais especializado e com maior facilidade. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. No entrevistado do dia, hoje nós estamos conversando com o Otávio Araújo de Carvalho, o tema isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto. Ele é contador, doutorando e mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Agora, o imposto de renda em si, o que é e para que serve o imposto de renda? Bom, o imposto de renda, né, ele é compulsório, ou seja, nós como contribuintes somos obrigados a pagar, nós não escolhemos fazer esse pagamento, então ele é obrigatório. E ele incide sobre a renda. E muitas vezes há até discussões, né? Mas o que é renda efetivamente? Então, muitas vezes o órgão de fiscalização, a Receita, define como um aumento da disponibilidade econômica e financeira em determinado período. Então, é um imposto que vai incidir sobre a renda. E aqui nós vamos tratar do imposto de renda pessoa física, né? Mas nós temos também o imposto de renda pessoa jurídica, que incide para as pessoas jurídicas, empresas que realizam suas operações. Então, o imposto de renda ele vai incidir sobre os rendimentos que o cidadão tem durante um ano calendário, sejam ele de trabalho assalariado, seja ganhos de capital, seja aluguéis que recebeu. Então, vai incidir sobre aquele aumento da disponibilidade econômica e financeira desse contribuinte. Perfeito. O imposto de renda, ele descontado na fonte, como é que é essa questão? É muito comum, né, nós termos no nosso próprio contra-cheque, trabalhamos numa empresa, vem descontando o imposto de renda. Isso é uma legislação que obriga as empresas a fazer uma retenção mensal daquele imposto de renda e pagar direto para a Receita Federal. Então a Receita Federal não espera para receber do contribuinte. A empresa retém esse valor do contribuinte, paga para a Receita Federal e no final do exercício, né, no início do próximo ano calendário, vai ser conduzido a transmissão da declaração desse contribuinte, o que muitas vezes nós chamamos de até declaração de ajuste anual do imposto de renda, onde vai ser contabilizado todos os rendimentos que esse contribuinte teve durante o ano calendário e todas as retenções que teve de imposto. E aí nós vamos fazer a apuração e vai dizer o seguinte, olha, foi retido um valor
superior ao necessário. Então, esse contribuinte pode ter uma restituição do imposto de renda. Ou foi retido um valor inferior ao devido. Então, esse contribuinte ainda vai ter que pagar mais uma parcela de imposto de renda. Então, essa retenção mensal, né, que tem na folha de pagamento é justamente uma antecipação, né? É até uma forma que o órgão faz para arrecadar dinheiro de forma mais rápida e ter uma segurança maior também. Porque se a empresa faz essa retenção, dificilmente vai ficar sem o pagamento. Perfeito. Otávio, agora em termos da declaração do imposto de renda e também obrigação de pagar o imposto de renda. Fala pra gente. Bom, nós vamos tratar aqui da legislação vigente até o momento, né? O atual governo eleito, ele comentou, né, que faria um reajuste da tabela do imposto de renda, aumentando esses limites. Até o momento não saiu esses valores. Então, nós vamos tratar do que está vigente até o momento, né? Então, qualquer contribuinte que tenha oferido no ano calendário aproximadamente R$ 28.500, ele já está obrigado a fazer essa declaração do imposto de renda. Ele tenha recebido rendimentos isentos, ou seja, eles não são tributados, porque são isentos. Por exemplo, uma bolsa de estudo de um órgão federal. Ele tem que declarar o imposto de renda caso esses rendimentos isentos sejam de 40 mil para mais. Há outras situações, né? Por exemplo, um produtor rural teve uma receita da atividade rural superior a 142 mil no ano calendário. Ele estará obrigado também a essa declaração. Um produtor queira fazer um ajuste ali da sua declaração em relação a prejuízo que ele teve na atividade rural, ele estará obrigado. Também pessoas, né, que tenham realizado operações em bolsas de valores estão obrigados a realizar essa declaração do imposto de renda. Quem tenha posse, né, de propriedade, imóveis, terreno superior a 300 mil, ele estará obrigado também. E mais algumas situações específicas, né? Aqui a gente vai ser um pouco mais genérico, mas há umas situações específicas ainda onde o contribuinte pode se enquadrar. Mas basicamente são esses os fatores, né, que hoje o contribuinte estará sujeito a entregar a declaração do imposto de renda. Otávio, a previsão legal em termos aí para a isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho. Bom, nós temos hoje, né, igual eu comentei, a legislação tributária é complexa, é extensa, os tributos são altos, mas nós temos muitos benefícios também que se aplicam tanto ao cidadão quanto à pessoa jurídica, às empresas. Para o cidadão, ele pode estar sujeito à isenção do imposto de renda e nessa situação específica dele ser portador de algumas doenças graves. Então, a legislação prevê que doenças classificadas como grave estarão sujeitas à isenção do imposto de renda para aposentadorias, reformas, benefícios por acidente de trabalho. Então, essas pessoas que têm essa doença e recebam esses rendimentos específicos estará sujeito à isenção do imposto de renda. Perfeito, né? Isso aí dentro de uma previsão legal, igual você disse, né? E a pessoa ou familiar, né, que for acometido dessa doença aí, pode fazer essa reivindicação, né, solicitar, né, essa isenção, né? Sim, sim, é um benefício para essa pessoa, né, onde ela tem o direito de não pagar esse tributo. Então, vai trazer uma economia e talvez até um benefício que essa pessoa pode ter um gasto a mais, né, pessoal relativo a essa doença. Então, a forma de estar ela conseguindo suprir suas necessidades de forma mais eficiente. Otávio, essa isenção ela se dá somente sobre rendimentos de aposentadoria, pensão, proventos de militares na reserva ou alcança outros ganhos? Bom, a previsão inicial é essa que você apontou. Aposentadoria, pensão e proventos de militares na reserva. Então, basicamente, são esses os rendimentos, né, que a legislação prevê. Otávio, daqui a uns dias já vem chegando aí o período da declaração do imposto de renda, né? Isso, o período de entrega é de março, né? O período tradicional é de março a abril. Então, nesses 2 meses vai ocorrer a entrega da declaração do imposto de renda referente aos rendimentos auferidos no ano de 2022. É importante o contribuinte estar atento, né? Porque a falta de transmissão tempestiva gera multas para esse contribuinte e também pode trazer uma restituição do imposto de renda. Talvez, por ser feito muito no final do prazo, não é conseguido dispensar uma atenção sobre aqueles documentos como necessário, né? Então, é importante o contribuinte se antecipar quanto a isso. Otávio, muito obrigado aí pela participação e, logicamente, que alguma dúvida que o ouvinte tenha, pode ser essa dúvida encaminhada também aos profissionais da área da contabilidade, né? E também até o seu contato aí.
Certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, né, falando de um tema tão importante para o cidadão, de uma forma geral. Aquele que tenha dúvida e queira estar entrando em contato, ele pode solicitar o contato através do telefone do escritório, 98412-7087. Muito bem, assim hoje nós conversamos com Otávio Araújo de Carvalho, contador, doutorando e mestre em Controladoria e Contabilidade pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. E o tema, isenção do imposto de renda para portadores de doenças graves. Para você, ouvinte da Manhã Uaçu, muito boa tarde. Para você, internauta, boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.